Ah, beleza. Tá, alguém não conseguiu assistir o vídeo por problema técnico, não de horário, de disponibilidade? Eu não consegui encontrar, não abri. Peraí, deixa eu aceitar a Isabela. Eu postei primeiro um vídeo no portal, depois eu consegui baixar ele com uma resolução melhor. Alguém no vídeo que assistiu estava com uma resolução ruim? Tava tranquilo. Então todos assistiram o segundo, porque eu percebi logo em seguida e postei em outro lugar e coloquei outro link, daí ele melhorou a resolução. A aula online, ela não é legal nem para mim, nem para vocês, porque eu gosto daquela aula descontraída, divertida, com aquela interatividade entre mim e vocês. E aí na aula de vídeo isso não acontece. E a gente vai ter que ter paciência, concorda? Sim. Eu postei a aula, eu pedi autorização a Jennifer para repetir o conteúdo, e aí acabou não tendo tarefa, porque foi o mesmo conteúdo, porque o renascimento é importante demais para eu deixar só como aprendizado autônomo. Eu quis dar essa aula. E daí, então, a atividade não teve nova, né? Porque elas já estavam no portal. As dúvidas, elas podem ser a respeito de qualquer obra, alguma coisa que eu tenha comentado, ou sobre os exercícios que eu passei. Eu recomendo vocês fazerem um exercício sempre antes da próxima segunda, porque segunda que vem eu posto outra com exercíciozinho, ok? Ok. Tá, vocês gostariam de comentar alguma coisa, perguntar? Na verdade, foi bem corrido para assistir, para tirar alguma dúvida. E eu teria que reassistir todos aqueles vídeos, porque eu mesmo entendi pouca coisa. Do Renascimento? Sim. Então vamos esperar as pessoas perguntarem para você entrar no assunto. E assim, você pode a qualquer momento assistir depois e perguntar de novo, tá? Não preocupa, a gente vai dando o nosso jeito de resolver as pendências. Pessoas, comentem o que gostaram, o que acharam interessante, o que já sabia, o que não sabia. O que eu não sabia é que eu sempre via aquela imagem e nunca entendi, aquela do várias pessoas e tem o rosto do Leonardo da Vinci. Eu sempre tinha visto aquela imagem e ficava brisando, até que depois eu fui ver o documentário lá que você postou o link, aparece certinho, tipo, o rosto de como ilustrado, né, da pessoa, e naquela outra imagem achei bem interessante. Eu tinha visto aquela imagem várias vezes e nunca tinha parado para reparar aquilo. Ah, você está falando da Escola de Atenas? Sim. Deixa eu colocar ela para vocês. Eu vou abrir o PowerPoint. Confirma para mim se a imagem aparecer para vocês, tá? O vídeo da professora não tá aparecendo. Para mim. Não, eu não tenho webcam. Ah, tá. Eu gostaria de que vocês me vissem da mesma forma que eu vejo vocês, mas eu não tenho webcam e meu notebook é muito lento. Baixa o aplicativo no celular, prof. Aí eu não consigo abrir o arquivo. Ah. Eu resolvo um problema, mas não resolvo outro. Gente, a tela tá aparecendo para vocês? Não, né? Não. Então, peraí, deixa eu ir lá para eu colocar. Essa, né? Luiz? Essa daí. Agora apareceu. Sim, Agora todo mundo consegue ver. Agora sim. Sim. Luiz, o que você achou interessante ou o que você descobriu com essa obra? Que eu já tinha visto essa obra com a professora Rafaela e, tipo, ela não chegou a comentar esse ponto que, por exemplo, aquela figura ali, no caso, que tá de rosa com azul, com aqueles Essa dois homens aqui, né? Sim, Você ela só tem citou curso quem do ia representar. Hã?
Vocês veem o meu mouse? Sim, aham. Sim. Ah, então você tá falando dessa figura, né? Sim, aham. Ok. Tipo, eu tinha estudado ela e os professores geralmente só citavam o nome dos personagens que eles representavam. Sim. Sobre esse daí que lá naquele documentário conta que fala a respeito que esse rapaz, o rosto dele é ilustrado, Leonardo da Vinci, eu achei bem interessante. É bem legal São mesmo. curiosidades sobre a obra que são escondidas, né? Sim, é que a parte muito conceitual da arte, muitas vezes a gente esquece muito fácil. E aí eu tento trazer para as aulas essas coisas como se fossem histórias por trás da história, né? Porque são histórias que fazem a gente gravar, e daí, a partir do momento que você começa a prestar atenção nesse elemento, você começa a gravar todo o resto, e aí você consegue lembrar coisas importantes porque tinha uma historinha junto, entendeu? Sim. Nessa obra aqui, deixa eu achar para vocês. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Vocês viram o vídeo do juízo final, do Rafael? Sim. Vocês viram que lá também ele traz um monte de gente conhecida? Aqueles vídeos, eles são muito legais para incrementar, porque são detalhes, né, sobre uma obra. Até para eu conseguir não falar tanto detalhe em aula e conseguir concluir o vídeo em 40 minutos. O que mais que vocês querem comentar? Prof, eu reparei que em várias obras renascentistas, os próprios artistas colocam o rosto nelas. Isso é algo da época ou é da arte renascentista? Tipo, para puxar o humanismo também, né? Sim, mas na verdade é uma coisa que vai começar aqui e não vai parar. A gente vai perceber isso no barroco e em vários outros movimentos. A gente vai ter artista que gosta de colocar o retrato e artista que não coloca. A gente tem, por exemplo, o Rembrandt, ele coloca o retrato dele em várias, não sei se fala assim em todas, mas em várias. Só que ele é lá do barroco, né? Ele ainda demora um pouquinho para acontecer. Caravaggio também posava para ele próprio. Professora, na sua aula que a senhora estava explicando, tem uma questão dos exercícios que a senhora passou, é a questão 4 das primeiras atividades dessa aula, que ela diz assim, por que a perspectiva com ponto de fuga central e anatomia são tão importantes para essa nova visão artística? A senhora poderia só explicar novamente esse ponto? Tá. Primeiro eu vou começar pela questão do ponto de fuga. Eu poderia até colocar mais exemplos para vocês falarem. Tem mais coisa que muda a arte nesse momento e que nunca mais volta no ponto anterior. Mas o ponto de fuga muda completamente a arte, porque agora o artista ele sempre vai tentar representar de forma tridimensional. E quando, tá vendo uma aqui? Quando a forma tridimensional faz sentido, através da descoberta do ponto de fuga, a gente vai cada vez mais caminhar em direção ao realismo. A gente chama isso de mimetismo, que é algo que copia a natureza. Diferente de uma arte criada do nada, onde você inventa as coisas. Aqui ele copia a natureza, e essa é a maneira que o olho humano vê. E é um tipo de conhecimento que antes não existia. Qual que é a outra pergunta? É o ponto de fuga aí? Anatomia. Anatomia. Também faz parte desse conhecimento científico da realidade, né? A forma como o olho vê e as proporções do corpo humano. E que depois, sabendo disso, o homem não caminha para trás, ele sempre para frente. Quando a gente pega, por exemplo, um Picasso, que vai desconstruir a realidade, ele sabe o certo e desconstrói para fazer, digamos, o errado. Ele não faz o tipo de desenho que ele faz porque ele não conhece. Ele conhece tudo de anatomia e desconstrói o certo, entendeu?
Próximo. Tem sentido. A questão da Basílica de São Pedro, que foi as indulgências, a reforma protestante, vocês captaram bem? Bem. Conseguimos entender por cima. Vocês lembram o que foi a reforma protestante? Uhum. Que foi quando tiveram vários episódios, né? Mas a gente teve principalmente, assim, como mais conhecido, Martim Lutero, e ele escreve 95, motivos porque ele não concordava com a igreja, que ele achava que estava errado. E um desses era a questão das indulgências, né? Que eram, lembra disso? Você pagava um valor para ter o perdão de algum pecado e poder ir para o céu. Eu estava assistindo um outro vídeo essa semana extremamente interessante sobre o Martim Lutero. Podia ter colocado o link lá também. A pessoa cometia um crime, ela pagava um valor. Você podia pagar o valor antes porque você já sabia que ia pecar. E essa venda de indulgência, que é venda através de dinheiro mesmo, o perdão do pecado, esse dinheiro era destinado à construção da Basílica de São Pedro. O objetivo era construir ela. Só que a pretensão era muito grande. Alguém da sala já visitou a Basílica de São Pedro? Não. Não, ninguém. Tá, ela é muito, muito grande. Só que ela é muito menor do que era pretendido. Como eles não conseguiram todo o dinheiro, eles fizeram um projeto menor, entendeu? E ainda assim ela é muito grande. Outra coisa importante sacar aqui sobre a reforma protestante é um básico, é entender que a reforma protestante, ela dividiu a igreja. Por exemplo, por causa de indulgência ou por algum outro motivo, né? Afinal eram 95 teses, alguém não concordou com a postura da igreja diante daquela determinada situação, e essas pessoas foram saindo da igreja. E aí foi quando eles criaram a igreja luterana, né? Que são outras igrejas paralelas. Toda divisão gera perca de fiel. Então a igreja foi ficando, digamos, vazia. E aí isso é importante entender agora, porque isso é fundamental para eu falar lá no Barroco, que é a próxima aula. Alguma dúvida sobre reforma protestante? Não. Acho que é tranquilo, né? Uhum. Sim. Vocês viram a análise desse quadro, como ela é interessante? Ah, sim. O antes e o depois, né? A morte, a passagem para a vida através da ressurreição, a ideia de eternidade. Aí eu gostaria de acrescentar uma tarefinha discreta. Vocês podem só anotar para depois comentar na nosso próximo encontro aqui no Zoom. Por que dessa bandeira? A pergunta Por quê? é essa? Por que essa bandeira? O que ela representa? Porque ela representa, não, ela é bastante semelhante a alguns elementos, a bandeiras antigas da Inglaterra. Professor, e como que é o nome dessa imagem? Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não, Batista. Ressurreição de Jesus, do Piero della Francesca. Cada vez que eu mudo o arquivo, aparece para vocês. A senhora comentou nessa imagem? Sim. A senhora comentou nessa imagem como que eu posso dizer? A vida e a morte numa só imagem. Cristo no meio, representando a morte e a vida. Eu achei interessante isso, que eu não sabia desse detalhe. Sim, é legal. Essa tela ela é muito legal para fazer análise.
a questão, né, das pessoas que dormem enquanto deviam estar vigiando para a chegada de Jesus. A chegada. Sim, achei muito interessante esses detalhes. Professora, Diga. você poderia repetir o nome do quadro? Bom, primeiro que está no arquivo. Mas, aqui, Eu ó. não consigo abrir o arquivo. Tá. Ressurreição de Jesus, do Piero della Francesca. Tá. Tá, gente, Obrigada. o vídeo eu coloquei hoje só o link. Semana passada... Professora, eu tô perdendo a sua voz, tá cortando bastante. Deixa eu ver se melhora assim. Melhorou. Melhorou? Tá. Na aula sobre o gótico, que foram vocês sozinhos com o meu arquivo, né? Nós não tivemos vídeo aula. Vocês olharam o arquivo lá? Sobre o gótico, anterior ao Renascimento. Sim. Tá, se eu não estou enganada, naquele arquivo tem uma parte que fala sobre os retábulos, que são imagens múltiplas, né? Quando são 2 é um díptico, 3 um tríptico e 4 um políptico. Só para ilustrar o que foi mostrado lá, isso é um díptico. Tá vendo o meu mouse movimentando? Essa obra, ela é feita para usar junto. É um retrato do Battista Sforza, da Battista Sforza e do Federico de Montefeltro. É um casal que encomendou esse díptico e para aumentar a sensação de união, percebe que o cenário é o mesmo? Uhum. Tá? Então, Sim. quando são 2... e ele não tem aquela dobradiça aqui no meio, como naquelas do gótico. É só 2 telas para usar uma ao lado da outra. Isso é utilizado na atualidade também, né, professora? Eu não entendi. Essa forma de pintura é bem utilizada nos dias de hoje também. Sim. Depois do Renascimento, deixa eu colocar algo assim, do ápice da pintura renascentista. E não vou pôr a Mona Lisa porque ela é muito clássica, né? Essa aqui, por exemplo, deixa eu colocar ela grande. Agora eu não posso. Essa aqui, por exemplo, é a Vênus, o Nascimento da Vênus, do Sandro Botticelli. O que acontece com essa imagem? Percebe o volume do corpo, o padrão de gradiente que acontece? Percebe quanto a pintura é perfeita? Digamos que o melhor artista do Renascimento é o Rafael. Aqui, mas eu gosto da Virgem dos Rochedos. Cadê ela? É do seu pai. Percebe a perfeição da imagem? A questão do claro e escuro, a questão da anatomia, a questão da auréola, a questão da perspectiva atmosférica. Percebe o nível, a qualidade dessa obra? Essa qualidade de imagem, de pintura, de luz e sombra, só é possível porque a tinta a óleo foi inventada. Antes disso, não existia tinta a óleo. A gente tinha algo tipo tinta guache, que é algo que todo mundo já experimentou na escola, né? Que se você pinta uma cor e depois outra, a primeira seca rapidão e você não consegue mesclar, fazer um gradiente. Consegue imaginar o que eu estou falando? Sim. Então, isso foi proporcionado pela tinta a óleo. Vocês vão ver a que nível chega no barroco, que daí vai no extremo. Isso aqui só é possível com tinta a óleo. Tinta guache, tinta que seca rápido, a gente não consegue um nível de realismo desse. Tem chance. Pergunta. Também o detalhe das roupas, né? Sim, é muito perfeito. Antigamente o azul era considerado feminino e o rosa masculino. Aquele texto é importantíssimo. Não no sentido de decorar,
Não precisa decorar o significado de cada cor. Algumas ajudam, né? Hoje a gente não é regido tanto por essa lei das cores na arte. Mas no começo sim, aquela questão do amarelo, do branco, do rosa e do azul para a Virgem Maria e o Menino Jesus. Isso era fundamental, era básico. O que mais? Professora, aquele negócio ali da bandeira que a senhora perguntou, a senhora só vai querer ir, no caso, para a aula que vem, né? Só me contar, não é por escrito, não é nada, é só para incrementar a nossa conversa. Esse, né? Por causa que eu tava, assim, sim, eu tava dando uma pesquisada aqui, mas eu quero saber se tem alguma coisa a ver ou não. Eu também pesquisei sobre a imagem. Porque aqui tá falando que é para representar que Cristo transita entre a morte e a vida, mas o rabino que andou pelas estrelas da Galileia para o Senhor ressuscitando que reina a majestade. A sequência de Páscoa reverbera através da imagem. No que eu encontrei, aparece que ele carrega a bandeira da cidade. Pesquisando sobre a imagem, apareceu isso. Sim. Não sei, pode ser coincidência, né? A semelhança dessa bandeira com a bandeira antiga da Inglaterra, né? De alguns lugares da Inglaterra. Essa daí seria a bandeira do triunfo? Na Renascimento, sei lá, algo das cruzadas, algo assim. Essa bandeira ela não tá por acaso. Aqui outra coisa escrita, tá assim: a cena do Cristo ressuscitado ostentando o estandarte da ressurreição e elevando-se sobre o sarcófago na presença dos soldados. Aham. O sentido da bandeira. E a bandeira da ressurreição. Faz mais sentido. Sim, sim. O que mais que nós temos? Eu só não entendi essa parte do que a senhora falou lá da imagem. Não sei se foi a senhora que falou da imagem ou se foi no documentário sobre a imagem que eu vi, que fala que os soldados estão dormindo. Tipo, na teoria, na direita ali, como representa a vida, não teria que estar com os olhos abertos e do outro lado com os olhos fechados? Por que todos eles estão dormindo? Esse e esse... Peraí, deixa eu admitir uma pessoa. Esse e esse, eles estão com os olhos fechados. Você vê o olho aberto aqui? Não, é que como metade da imagem representa a vida e a morte, e na imagem a senhora fala que essas pessoas da frente como se estivessem não vendo a presença de Cristo chegar. Tipo, na teoria... A parte da direita ali, esses dois deveriam estar acordados, sei lá. Não, mas isso porque ele não representa o lado da direita, que é o lado da vida. É o lado de cá, do mundo real, do mundo terreno. Esse primeiro plano é tipo o mundo terreno, das pessoas que não estão prontas para a chegada do Cristo, né? E sobre aquilo que a senhora falou de ponto de fuga e tem como que é o outro? Que no caso ele expressa... atmosférica? Essa perspectiva... Eu vou nesse aqui para falar da perspectiva atmosférica, ó. Já reparou quando você está viajando, isso, que você olha a paisagem, né, longe? Uhum. Quanto mais longe, mais azulado vai ficando. Tipo isso aqui. Uhum. Isso se chama perspectiva atmosférica. Quando a gente pinta as coisas de acordo com o que nós conhecemos, e eu sei, por exemplo, que aquela rocha tem a cor dessa, a tendência, quando eu pinto com o que eu sei, com o meu racional, é eu fazer todas as rochas com essa cor.
Agora, quando eu abro a minha sensibilidade para perceber a cor que apresenta naquele momento, aí eu percebo que lá longe ela não vai ter a mesma cor, porque tem muito ar entre aqui e lá, então ela vai ficar azulada. Ah, e, tipo, eu tinha entendido que, tipo, essa da parte da atmosfera, tipo, ele não tinha a ver com perspectiva, e sim com, tipo, posição, por causa que no ponto de fuga é tudo meio que proporcional, e já nesse da atmosfera parece ser mais, tipo, cruzão, tipo, É como porque fosse um assim, 2D mesmo. é porque assim, perspectiva é aquilo que eu represento como sendo perto e longe, certo? Quando eu uso o ponto de fuga, eu uso, deixa eu ir nessa obra aqui, eu uso de linhas para achar o que está longe e vir tendo noção de como crescer aquilo que vai ficando perto, entendeu? Sim. No caso da perspectiva atmosférica, é só uma questão, tem a questão do tamanho, mas tem a questão da cor. Porque a perspectiva atmosférica, ela também fala do que está perto e longe. Ok? Ok. Pessoas, tem alguém com o nome, sei lá, do celular, só iPhone, eu gostaria que colocasse o nome, porque essa lista funciona como lista de chamada, né? Vai funcionar, porque a coordenadora falou que não ia cobrar disso, porque tem bastante que não estão podendo estar presente. Eu sei. Ela falou que não ia cobrar a presença. Sim, não, mas eu preciso saber quem tá. Não vai para a presença de portal, mas eu sei com quem eu conversei, quem estava, quem ouviu, esse tipo de coisa. Seria uma lista sua. É minha. Não é para portal. Não vai ser lançada. É igual a Jennifer falou. Mais alguma dúvida, pessoas? Isso aqui é um ponto interessante. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui. A Pietà. Que não tem expressões? Isso. A Pietà, que é da Idade Média, que é dramática. Isso a gente vê pela quantidade de sangue, pela expressão de Cristo e a expressão de Maria, né? E a Pietà renascentista, totalmente serena, plena, né? Tranquilinha, que não reflete uma mãe com um filho morto no colo. Sim. Televisão? Então, no caso, é só essa obra em si que ele não demonstra essa expressão? Ou no Renascimento... No geral? Não, no Renascimento todo a tendência é fazer menos dramático. Com isso no Alto Renascimento. Alto Renascimento é principalmente aqui, ó. Michelangelo, Rafael, Leonardo, Botticelli. Os primeiros e os últimos, eles não são exatamente do Alto Renascimento. Os primeiros, eles refletem muito a Idade Média, né? Por exemplo, deixa eu ver um que eu gosto muito de exemplo aqui. Essa, por exemplo, estão vendo? Sim. Mas não é aquela coisa racional, organizada, né? Ela é mais dramática. Ou quando a gente vai lá para o final e a gente pega esses pintores que não são da Itália e, digamos, um tanto quanto sem noção, né? Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tudo que eu tô abrindo, vocês estão vendo? Sim. Vocês olharam essa obra? Eu coloquei o videozinho dessa obra? Sim, colocou. E a respeito dessa, acho que é dessa obra em si, professora. Não sei se é dessa ou é da outra que no documentário lá fala
que foi pedido para tampar as partes íntimas de algumas das imagens. O porquê que eles foi feito isso e se foi ainda no Renascimento, professora? Isso aconteceu em vários períodos, mas já no Renascimento teve censura mesmo. Se você for lá no teto da Capela Sistina, deixa eu abrir ele lá, que tem a criação de Adão, foi mandado tampar. Tá vendo aqui? Se você procurar, você vai achar aqui, ó, nessa ampliação, né? Depois você abrir o grandão, a gente não vai conseguir ver porque vai estar muito pequenininho. Mas teve um papa, que eu não vou lembrar o nome agora, que mandou tampar tudo. E aí teve gente que não aderiu e teve gente que aderiu, foi lá e tampou. Nessa obra aqui, Juízo Final, tem uma parte que ele fala sobre isso, não tem? No videozinho que eu mandei extra. Sim. Então, teve gente que aderiu, teve gente que não. E teve gente que tampou, e daí 100 anos, 200 anos, foram lá e voltaram pro original. Entendi. Essa obra aqui, vocês conseguiram olhar? Eu não mandei vídeo sobre ela, né? Eu cheguei até virar um pouco o celular para ver se eu conseguia ver, mas tipo, dá para ver mesmo que é uma caveira. É uma caveira. Sim. Quando é na tela no projetor na sala, tem um lugar certinho que eu combino, que eu marco, né? Fala, vem aqui e olha a partir desse ponto. Você consegue enxergar perfeitamente essa caveira. Mas é muito interessante ela. E tipo, é até estranho, porque é uma coisa totalmente nova para aquela época. Totalmente. Que nem igual a Sara falou. No Photoshop até é fácil fazer isso. Nossa, Agora, tranquilo. fazer isso na vida real. E também, quem fez essa caveira, professora? Foi aqui, ó. Deixa eu voltar no nome dele para vocês depois acharem com mais facilidade. Aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, fora da Itália, Hans Holbein, que ele é da Inglaterra e Países Baixos. Ele fez o retrato do Erasmo de Roterdã. Esse aqui, que são tipo mercadores, né? Um religioso e um mercador. Professora, e qual foi o intuito dele de colocar essa caveira no chão? Então, não tem um texto, um documento que justifica, assim, certinho. Mas existem suposições, né? O que os críticos de arte, os estudiosos, os historiadores acham que significava. E a ideia mais presente, mais frequente, é que ele estava contestando algumas coisas, tipo busca de riqueza, essas coisas, porque no final vem a morte e você não leva nada. Mas é uma suposição, tá? Sim. Não é uma informação oficial, tipo, leva isso e tá tudo certo. Porque a impressão que dá é que essa caveira parece que foi colocado depois que foi feita a imagem. Eu tinha achado que, tipo, que tinha sido outro pintor que tinha colocado por cima da imagem, entendeu? Então, dá essa ideia mesmo, mas não foi não, é ele que planejou isso. Pessoal, a gente está com 36 minutos, não sei se eu comecei a marcar às 20 horas em ponto, mas a gente já está com 36 minutos, o vídeo precisa ter até 40. Se ainda tiver com muita dúvida, a gente fecha, eu gravo e a gente começa de novo. Se tiver tudo ok, daí a gente encerra quando der 40 minutos, ok? Ok. Acho que dá para encerrar com 40. Hã? Acho que dá para encerrar com 40, não tem muitas dúvidas. Eu acho que são curiosidades que a gente vai discutindo, né? Sim. Mas dúvida, eu acredito que tá tudo tranquilo.
Se caso aparecer alguma dúvida, a gente pode estar perguntando no grupo? Pode perguntar no WhatsApp e pode perguntar via portal. Se for uma dúvida que você sabe que vai ser interessante para todo mundo, de repente até você pergunta lá, eu gravo o videozinho e coloco lá. Se for uma coisa mais pessoal, uma opinião pessoal que você quer discutir, uma coisa que você gostou, que não gostou de determinada obra, aí pode ser no grupo ou até pessoalmente. Ok. Alô, professora. Professora. Pode falar. Quem quer falar aí? Oi, tá dando para me ouvir? Agora sim. Professora, deixa eu perguntar, aquele trabalho que a gente estava apresentando antes de acabar as aulas, quem não apresentou ainda, vai só apresentar quando retornar? Então, eu acho que a gente podia até continuar dessa maneira aqui, né? Todo mundo assistindo, comentando, né? A gente tenta fazer a apresentação de forma mais curta. Porque se a gente deixar para apresentar só no final, fica tão desvinculado do conteúdo que a gente estava estudando, que eu acho que não é legal, né? Acaba atrasando. Dá para fazer até pela tela, assim. Mostrar os slides pela tela. Alguém podia, eu não sei se vocês conseguem mostrar arquivo igual eu estou mostrando. Alguém está em computador? Eu. Não. Vê se aparece para você. Chama New Share, que é mostrar alguma coisa que você está vendo no computador. Eu acho que tem, professora, uma opção compartilhar conteúdo. Tem aqui em cima. Clica alguma coisa aí, vamos ver se aparece. Eu tenho medo só de o tipo moderador conseguir mostrar alguma coisa. Tá no celular, tem uma setinha verde marcando compartilhar. Clica nela, vamos testar. Me aparece assim a mensagem: você não pode iniciar compartilhamento de tela enquanto outro participante estiver compartilhando. Então peraí, deixa eu tirar. Tem que desativar. Como que eu tiro agora? Eu acho que a senhora clica lá onde a senhora... Eu cliquei, ele não... Agora. Saiu. Agora tenta. Quem que tá tentando? Eu quem, criatura? Agora tá a tua imagem aí. Agora ficou verde no seu rostinho. Vê se ele aceita você mostrar. Qualquer coisa, a tela do computador, qualquer coisa. Pelo celular vai. Aparece as opções. Oi? Hilary iniciou o compartilhamento de tela. Então dá pra gente fazer. Apareceu, né? Sim, apareceu. Agora como que eu tiro? Socorro. Pode tirar. Eu acho que só você tira. Você tem 17 mensagens de WhatsApp esperando, criatura. Como que tira? Fecha no mesmo lugar que você colocou. Fecha tudo. Menos o Zoom, né? Semana professora. que vem a gente apresenta? Semana que vem a gente apresenta daí? Sim, podemos retomar as apresentações. Professor, uma dúvida pessoal. Como que vai funcionar nossas notas? Vai ser só essa atividade? Porque, tipo, e as nossas